Atenção, eu vou direto agora ao Fórum Criminal de Londrina, porque parentes do pequeno Rodinaldo, um menininho de menos de 2 anos de idade, morto, gente, num terrível acidente no ano passado, vão ser ouvidos daqui a pouco em audiência. Enche a tela com a imagem ao vivo deste protesto que acontece desde o início da manhã. Familiares do Rodinaldo, esse menininho que foi atropelado e morto na Zona Leste no dia 17 de julho de 2021, estão pedindo que o motorista que tinha ingerido bebida alcoólica, que estava na contramão, que estava em alta velocidade e que nunca chegou a ser preso, que ele responda pela morte dessa criança, que ele responda por este crime bárbaro. O protesto seguiria ao longo da tarde, mas os familiares foram informados agora que devem ser ouvidos de forma virtual e não mais presencialmente. Então terão que deixar o Fórum Criminal para seguir até o escritório de um advogado, para seguir até um local onde, através de um computador, de uma câmera, eles vão falar nesta primeira audiência. O Rafael Machado está lá ao vivo. Eu já sei, Rafa, que a dona Fernanda, a mãe do Rodinaldo, ela clama por justiça, por várias vezes ela falou aqui. A gente sempre abriu espaço para a dona Fernanda aqui e vai continuar abrindo, porque a gente tem um lado sim, e é sempre o lado do cidadão de bem. É sempre o lado de quem é prejudicado por gente que não respeita as leis. E nesse caso, tirou a vida de um menininho de 1 ano de idade, um inocente, o pequeno Rodinaldo. Dona Fernanda está com você, fique à vontade para conversar com ela. Qual a expectativa para esse processo que começa a caminhar? É a primeira audiência, Rafa. Exatamente, Juliano. É a primeira audiência, isso depois de 8 meses da morte do Rodinaldo Mateu. A gente sabe que esse motorista está solto e, consequentemente, os processos são um pouco mais demorados caso ele estivesse preso. Aqui está comigo a Fernanda, também o Matheus. A Fernanda, inclusive, está ouvindo você no estúdio, caso queira fazer alguma pergunta. Mas eu vou começar, Fernanda, falando. A gente está acompanhando todo o drama da família. Qual que é o sentimento nessa primeira audiência e qual que é o desejo de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Já faz 8 meses, né, que o meu neném foi morto, né? Não foi um acidente, foi um homicídio e a gente está clamando por justiça mesmo, sem vergonha, sem temor nenhum, por justiça, por homicídio, porque não foi homicídio culposo, foi homicídio doloso, onde havia a intenção de matar sim, porque ele já havia sido avisado pela vizinhança, por diversas pessoas, que ele ia acabar matando alguém, inclusive ia acabar matando uma criança, porque lá as crianças são livres, lá as crianças brincam na calçada, na rua, lá eles jogam bola, brinca de futebol, brinca de bets, lá as crianças são livres, sempre foram. O meu nenenzinho de 1 ano e 7 meses foi a primeira criança e espero que seja a última também a ter sido morta, atropelada lá, entendeu? Ele prestou sim o socorro para mim, prestou, mas porque a população parou ele, para ele que parasse, entendeu? A metros de distância, longe de mim. Eu cheguei até no carro dele com meu filho já morto, entendeu? Nos braços, com o olho fechado. E ele ainda bebeu a cerveja na minha frente, com o meu nenenzinho no meu colo, e ele falou, mas não foi um cachorro? Eu falei, não foi um cachorro, foi o meu filho que você atropelou. E ele ficou parado ainda muito tempo sem me levar, e a população pedindo para ele levar, e eu pedindo. Ele deu um gole na cerveja e me levou no UPA, e do UPA ainda tinha um guarda municipal lá, o guarda municipal tomou o meu filho do meu colo e ele sumiu dali mesmo do UPA, nunca mais, nunca mais. Juliano, a Fernanda te ouve, caso você queira também fazer alguma pergunta para ela a respeito dessa primeira audiência. Juliano. Fernanda, eu acho que a gente nunca vai conseguir, por mais que a gente entenda essa história, por mais que a gente esteja acompanhando e você já me viu falando desse caso aqui, cobrando justiça um montão de vezes, a gente nunca vai conseguir sentir e se colocar no seu lugar. Eu acho que esses 7, 8 meses sem o teu filho, sem a menor dúvida, foram os meses mais sofridos da tua vida. E nada vai trazer o Rodinaldo de volta. Mas ver esse motorista preso, ver esse motorista condenado, ver esse motorista pagando por isso,
pelo menos é um alento pro teu coração, né, Fernanda? Meu filho não vai ter só morrido, né? Ele foi morto injustamente, né? Porque ele tinha 1 ano e 7 meses, ele não estava no meio da rua jogado, ele estava comigo. Entendeu? Ele estava ali comigo, eu fui buscar ele ali, entendeu? E ele não chegou nem tirar o pé direito do meio-fio. E ele veio contramão e passou por cima do meu filho na minha frente. Antes tivesse sido eu, entendeu? Eu daria minha vida pela vida do meu neném. Mas ele matou o meu neném e sumiu, entendeu? E pode sair impune uma hora dessa daí, né? Porque às vezes as pessoas saem impunes, né? Porque eu não vou chamar de acidente. A morte do meu filho, ele não foi acidente, a morte do meu filho foi homicídio, né? E eu quero homicídio, pra mim não importa. As pessoas que criticam ou as pessoas que falem algo ao contrário, eu quero justiça, entendeu? Eu não quero que a morte do meu filho saia impune, como apenas um homicídio de trânsito, porque ele estava lá no bar bebendo, ele ficou o dia inteiro bebendo e depois veio bêbado e matou o meu filho. Então tá aí, Juliana, esse é o relato emocionante da Fernanda. Muitos familiares, amigos estão aqui, conforme nós vemos aí nas imagens do Eliandro Piva, revoltados com esta situação, a demora, inclusive, que essa audiência demorou para ser marcada. Vai acontecer aqui no fórum, conforme você disse, de forma virtual, a partir das 2 horas da tarde. Então, todas as testemunhas que foram convocadas pela polícia, pelo Ministério Público e também da defesa do motorista devem ser ouvidas na tarde desta segunda-feira. Juliano. Tem um cartaz, deixa eu pedir para o nosso Eliandro Piva rodar aqui para mim. Obrigado, Fernanda, por nos atender. Tem um cartaz que fala o seguinte: o neném foi morto. Ali do lado, já, acho que está do outro lado ali de onde a Fernanda estava. E eu acho que ele reflete tudo que a gente está vendo dessa história. Não foi um acidente. Alguém que passa em alta velocidade, alguém que vai lá, gente, e contribui para o acidente. Esse aqui, exatamente esse, já. O neném não morreu, ele foi morto, e é isso. Ele estava lá com a mãe. Que crime o Rodinaldo cometeu? Nenhum, ele estava brincando! Ele estava brincando quando ele foi morto por um motorista que estava embriagado, em altíssima velocidade e ainda na contramão. E aí, a gente vai deixar que isso fique impune? De modo algum. Obrigado, Rafa, obrigado, Japa, obrigado, Fernanda, por nos atender. E vamos entender um pouco mais dessa história. A gente preparou uma reportagem contando um pouco desse trágico dia lá em julho de 2021. Quando esse menininho aqui, ó, 1 ano e 7 meses, acabou tendo a vida ceifada por um motorista irresponsável. Com o rosto do filho eternizado no braço, a Fernanda busca forças para seguir em frente. Ela ainda se emociona ao lembrar da tragédia que mudou sua vida para sempre. A morte do pequeno Rodinaldo acaba de completar 8 meses. Ele brincava em frente à casa da família quando foi atropelado. O menino teve ferimentos graves e não resistiu. O motorista, que segundo testemunhas estava embriagado, só se apresentou na delegacia 10 dias depois. Desde a morte do garotinho, a família tem pedido por justiça. Nesta semana, será realizada a primeira audiência sobre o caso. A mãe espera que esse não seja apenas mais um caso de acidente de trânsito e que o motorista que atropelou o Rodinaldo vá a júri popular. Ele estava bêbado, ele estava drogado. E o meu advogado está orientando para que seja homicídio, sabe? Para que não seja um acidente, porque não foi um acidente. Por causa do desespero que sentiu ao ver o filho ferido, a Fernanda implorou que o próprio condutor levasse os dois para o hospital. Ela viu que ele estava com uma garrafa de cerveja na mão. Depois de deixá-los na UPA do Jardim do Sol, o homem fugiu do local. Ele estava com uma garrafa de cerveja na mão e ele não queria me levar no hospital e o povo começou a bater no carro dele. E ele falando que ele não podia levar, meu erro foi implorar para ele. Eu podia ter, não sei, ter chamado o SAMU, o SIAT, não sei, mas a minha reação foi agarrar o meu nenenzinho no colo e correr. E ele parou a distância do lugar e
E eu entrei no carro dele e ele tomou um golo assim da cerveja. E daí eu falei, vamos, pelo amor de Deus. E a cabeça do meu neném toda sangrando e ele não se movia. Só que daí a população começou a agitar, a população começou a se aproximar e ele foi. Ele me abandonou lá no UPA, e sumiu. E nunca mais eu vi ele sumiu. Rodinaldo era o filho caçula de Fernanda. Desde o dia do acidente, a mãe não consegue tirar a cena do atropelamento da cabeça. Ver o atropelador sendo julgado e preso é o que traria mais alívio para o coração de quem teve que enfrentar dias de dor e sofrimento. Eu espero pela justiça aí, sabe? Mas eu tô crendo mais na justiça de Deus, porque eu acho que Deus vai agir com a justiça, porque a morte do meu nenenzinho não vai ser em vão. A morte não pode ficar impune, tá? Nada vai trazer o Rodinaldo de volta, mas se viu agora há pouco a Fernanda, mãe, falando ao vivo com a gente. Saber que o crime teve uma condenação devida, saber que o autor desta morte vai pagar por isso, dá uma sensação de alívio. A saudade, a dor no peito dessa mãe, vixe, ela vai ficar pro resto da vida. Mas ver a justiça sendo feita, sem dúvida alguma,